Fala galera, estamos começando mais um Pod Todos de Maria. Eu sou o Thiago, conhecido como Baratão. Fala galera, seu tio Carlão, mais conhecido como tio Careca. Como vocês estão vendo aí, a gente está começando uma nova temporada, a gente está indo num estúdio novo, né? E antes da gente chamar o nosso convidado, a gente primeiro queria agradecer os nossos patrocinadores que estão nos ajudando, continuar com o nosso sonho, o nosso projeto, né? Então eu queria começar agradecendo a Doce Imaculada, né? Que nos ajuda fornecendo terço, presentes para os nossos convidados. Então, se você quiser conhecer o trabalho deles, eu vou deixar o Instagram deles aqui no link da descrição. Vocês vão lá, conferem. E tem desconto, tá bom? Pod Todos de Maria, tudo junto. E é isso. Eu queria também agradecer a Gás Mil, né? Que vem nos ajudando também. E para você que está precisando de um gás de qualidade, urgente, vou deixar também o número deles na link da descrição. Vão lá, conheça o projeto deles, dá um voto de confiança. Legal, a gente também não pode deixar de agradecer mais dois parceiros que vêm nos ajudando com esse projeto, né? Que é a Caixinhos Dourado. É uma distribuidora de insumos para a hamburgueria e atende toda a grande São Paulo, né? E é bem legal, gente. Vai lá, confere que ele tem uns produtos bacanas. E também a D&D, né? Que é parceira pioneira da gente aí. Eles fazem serviços prediais, comerciais. A gente vai estar deixando o link na descrição aí. É só chamar eles aí que eles atendem aí em qualquer lugar também. E hoje o nosso convidado, ele é um grande amigo nosso, né, Carlão? É. Faz tempo que a gente estava chamando, não estava dando certo, mas hoje deu, graças a Deus. Com vocês, Leal! Bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sei lá que hora você está vendo isso. Sou eu. Meu nome é Leonardo Leal. Leonardo Santos Leal. Ele tá nervoso. Legal, Léo. A gente queria te agradecer aí pela disponibilidade, né? Já tem algum tempo que a gente tenta ter esse bate-papo, né? E aconteceu, né? A gente sabe que tudo é o plano de Deus e hoje eis que acontece, né? E a gente queria saber um pouco da sua vida, né? Você é natural de onde? Rapaz, sou natural do céu, mas aqui nessa terra... vamos lá. Eu tenho 32 anos, tá? Sei que não parece. Tá novo. Parece mais, né? Eu tenho 32 anos. Eu nasci em Salvador da Bahia, tá? Em 93. E moro em São Paulo desde 2001, se eu não me engano. Então faz 24, 25 anos que eu moro em São Paulo. Minha primeira infância eu morei na Bahia, não em Salvador, no interior da Bahia. E depois eu vim pra cá. Quer que conte desde o início? Desde o início tudo? Como é que surgiu isso? Bom, minha mãe engravidou com 17 anos, no meio do interior da Bahia. Ela namorava com meu pai na época, o namoro não deu certo. Então... ali já foi muito difícil, né? Mãe solteira, adolescente e tal. Ela foi para Salvador para eu nascer e depois que eu nasci, ela retornou para o interior. E ali no interior ela ficou mais um ano e pouco ali ainda comigo. Depois ela veio para São Paulo para trabalhar, para me sustentar, tá? Então eu morei com minha avó os meus primeiros anos ali, morei com vó, com tia, com tio, com passarinho, Eu morava numa fazenda, né? Fazenda da Queimada, morei na roça, literalmente. Literalmente, o pessoal não acredita, né? Hoje eu trabalho com tecnologia, né? Mas quando eu era pequeno, na casa onde eu morava não tinha energia elétrica. Na casa onde eu morava... era um candeeiro, né? Não sei quem sabe. O Thiago não sabe o que é um candeeiro. Sou muito novo. Mas era... eu morava com minha avó, com meu bisavô, que se chama Leonardo, né? Na minha família tem muitos Leonardos, né? Leonardo Leal só tem um. Mas não, tem outros lá, derivados do meu bisavô, patriarca da família. E aí eu... não tinha contato nem com meu pai. Não lembro exatamente qual a primeira lembrança. Não me recordo qual a primeira lembrança que eu tive com meu pai. Talvez eu tivesse ali uns 4, 5 anos de idade, que ele apareceu, assim. Mas é bem raro ter contato com ele, assim, tá? A última vez que eu vi meu pai, a gente está em 25, foi em 2016, vai fazer 10 anos.
que foi por acaso também, que eu estava lá na Bahia e ele também estava. Foi coincidência, não foi nada marcado. Foi nesse dia que eu conheci meu irmão, né? Eu tenho 2 irmãos, tenho um irmão de parte de pai e um irmão de parte de mãe, que é o Miguel, vocês conhecem. E de parte de pai tem o Gabriel. O Gabriel tá com 25 anos, eu acho. O Miguel fez 19 agora, recentemente. Foi 19 de idade, mas de vida, de cabeça, tá novo ainda. Aí, deixa eu ver o que mais. Aí quando eu tinha uns 6, 7 anos de idade, assim, minha mãe quis que eu viesse para São Paulo para morar com ela. Eu também queria vir morar com ela, né? Porque, assim, era muito esquisito para mim, porque todo mundo tinha pai e mãe, menos eu. Todo mundo na escola tinha pai e tinha mãe, assim, menos eu. Nunca em festa de escola, em aniversário. E sempre que minha mãe ia pra Bahia, ela ia todo ano, nas férias dela, era um evento, assim, sabe? Nossa, minha mãe vem aí. E eu sei que todo mundo ama a sua mãe, assim, mas pra mim era uma coisa mais especial ainda, porque eu só via minha mãe uma vez no ano. Teve uma vez, minha mãe, ela trabalha, quando ela veio pra São Paulo, quando ela engravidou de mim, minha mãe parou de estudar na 7ª série, né? Por causa da gravidez. E nunca mais voltou a estudar. A gente briga com ela para voltar a estudar, mas não vai. Todos os meus tios, os irmãos delas, assim, uma grande maioria parou de estudar muito cedo ali, mas depois conseguiu voltar, contornar. Tem tio meu que fez faculdade e tal, mas ela nunca quis voltar. Mas ela parou na 7ª série. E ela veio para São Paulo trabalhar em casa de família, né? Trabalhar como babá. Trabalhou muitos anos como babá, hoje ela trabalha como doméstica. E eu lembro de uma vez, eu não sei quantos anos eu tinha, assim, que a família que ela trabalhava na época ia viajar, ia passar uma temporada nos Estados Unidos, e ela ia junto, né? Ela, minha tia, irmã dela, sempre trabalharam com isso, né? Em casa de família, e quando o patrão acorda e fala, vamos em Miami. Eu falei, tem que ir junto. Fala, nossa, que legal! Nossa, que legal! Mas não, ou você vai, você está desempregado, entendeu? É meio que isso. E aí eles iam fazer uma viagem para Nova York, se eu não me engano, e ia ter escala em Salvador. Ia passar na Bahia, né? E aí, a escala de avião, para quem não sabe como você está indo para um destino, só que no meio do trajeto tem uma parada. E aí, nessa parada, o avião fica ali 1 hora, meia hora, fica um tempinho ali, o passageiro pode descer, fica ali na área do aeroporto e tal. E aí, quando a gente soube que ia ter essa escala, eu fui para Salvador, pequenininho, eu fui para Salvador para pegar essa escala, né? Para minha mãe descer do aeroporto, ver ela e tal. E a gente correu e não deu tempo. Chegou lá, o avião já tinha saído já. Então tenho muitas lembranças assim de... Sempre me escapava a presença da minha mãe. Do meu pai eu não vou nem falar. Daqui a pouco falo dele, se der. Aí, quando eu tinha 6 anos ali, 6 para 7 anos... 7 anos já, eu acho. 6 anos eu vim para São Paulo para a primeira vez, para visitar. Gostei muito, eu lembro que eu adorei a garoa. Eu gostei muito, estava no tempo de inverno, assim. E eu me encantei, assim, pelo frio. Assim, era um frio que eu nunca tinha passado. Hoje em dia eu não sou tão fã do frio, não, mas na época eu era. Depois você começa a trabalhar, né? Tem que acordar cedo. Criança é muito fácil gostar de qualquer coisa. Debaixo do cobertor, né? Aí eu vim em 2001, quando minha mãe se casou com meu padrasto. Aí eu vim morar com eles. Só que o que tinha na minha cabeça, né? O que tinha na minha cabeça era que eu iria ter uma vida de família com a minha mãe, com o meu padrasto, com as pessoas ali em volta. Só que não era isso que aconteceu. Minha mãe trabalhava em casa de família. Minha mãe só ia para casa a cada 15 dias. Um dia. Um domingo.
O que você pensou que ia ter aqui em São Paulo, tipo, era reencontrar várias vezes com a sua mãe? Quase não, todos, era morar, todos os era dias, morar né? com a minha... Era todos os dias, só que você não sabia morar com a minha mãe, só que isso não aconteceu. Não aconteceu, eu via minha mãe uma vez por mês. Ao invés de ser uma vez por ano, agora uma vez por mês. Diminuiu. Isso. Só que aí o sentimento começou a mudar, né? Porque você começa a perceber que... Até hoje a gente acaba vindo percebendo isso aos poucos. A realidade da vida, ela é mais dura do que o que você imagina. Então, a gente sempre estima, sempre imagina os caminhos felizes acontecendo, né? Tudo vai dar certo, tudo vai ser bom, mas não é assim. Eu lembro que quando deu, acho que 2 meses em São Paulo, eu lembro muito bem de um dia que eu fui dormir e eu comecei a chorar, pequenininho, assim, tinha uns 7 anos. Mas eu lembro até hoje, com saudade da fazenda. E quando eu tava lá na fazenda... Tava com saudade daqui. Não era nem saudade, o meu sonho era vir morar aqui. Tinha trabalhinho de escola que tinha que fazer. O que você quer? Eu quero morar na casa com a minha mãe e tal. Aí eu fui morar com uma tia minha, na verdade, né? Que é na rua que eu moro até hoje, só era em outra casa. E aí e aí foram outros anos. Eu só fui morar de fato com a minha mãe todo dia, de conviver todo dia, quando eu tinha 12, 13 anos de idade. Que foi quando ela engravidou do meu irmão. Meu irmão nasceu, eu tinha 13 anos. E aí sim, depois que meu irmão nasceu, que ela mudou o modo de trabalho dela, assim. Mas até os 13 anos de idade eu não tive nenhum contato. Não nenhum, né? Mas tive um contato muito diferente das outras pessoas, com mãe e com pai, assim. Eu tive meio que me criar, e eu sou horrível para criar os outros. Então, foi complicado. Eu tive um período muito difícil com relação à minha mãe, né? Porque eu tinha um pensamento assim, né? Minha mãe nunca é um pensamento totalmente errado. Mas a minha mãe, quando era pequenininho, ela foi para longe, né? A minha mãe nunca tá aqui. Quem ia nas minhas reuniões de escola eram meus tios, era sempre alguém, menos minha mãe. Teve uma... Já eu conto. Então, eu cultivei uma mágoa muito forte da minha mãe. Porque eu achava que ela me deixava muito de lado, assim. Não exatamente por isso. O gatilho da mágoa era outro. Era quando você vira adolescente ali, começa a dar umas aprontadas, não sei o quê. E aí qualquer coisa que... E minha mãe era muito estressada também. Minha mãe, eu não sei exatamente qual era a rotina do trabalho dela, mas ali antes do meu irmão nascer, minha mãe era muito estressada mesmo. Tanto que ela foi melhorar depois que ela fez um yoga lá, uns negócios assim. Inclusive, quiser voltar, pode voltar. Sei nada, não, mas cheguei em casa, bate nele. Hoje minha mãe é mais tranquila, mas teve uma época que minha mãe era muito estressada. E ela brigava, ela chegava... A gente percebia, né, que ela chegava com muito problema do trabalho dela e descontava na gente. Assim, não descontava, você nunca bateu nem nada, mas gritava, brigava. Eu também não era fácil. Sabe, isso acontece muito em muitas famílias, né? Você pega o estresse da rua e leva para dentro da sua casa. E lá em casa acontecia isso muito. E o que passava na minha cabeça? Essa mulher nem me conhece. E tá chamando minha atenção por quê? Era exatamente esse o meu sentimento com relação à minha mãe durante um bom tempo ali da minha vida, entre os 12, 13 anos, assim, por aí. E eu era bem nerdzinho, né? Não deu em nada. Serviu pra nada. Eu já ia falar bem assim, dava pra perceber. Não, eu era bem nerdzinho, assim,
que eu tinha muita facilidade com estudo, né? Hoje eu entendo, na época eu já entendia, mas hoje eu entendo mais assim, né? Não é que eu era inteligente, é que eu tinha facilidade, assim, eu tenho uma conta para resolver, resolvia, conseguia pegar as coisas assim. E eu lembro de uma vez, eu tenho o meu tio mais novo, ele, como eu falei, né? Minha mãe não tinha tempo para ir em reunião de escola, essas coisas, e o meu tio foi, né? E foi em uma reunião, eu estudava lá no Meca. Não lembro que série que era. Eu não lembro que série que era, se era 7ª, 8ª, mas já era bem no final do fundamental, assim. E eu recebi... Eu tinha sido a melhor nota da Olimpíada de Matemática da escola. A primeira vez que eu fui. Eu fui algumas vezes. Eu era bom. Depois desandou, eu era bom. E aí... eu recebi um diplominha, assim, lá na reunião de paz e tal. As professoras fizeram um maior discurso lá, não sei o quê. E tava eu e meu tio lá, né? Eu lembro que o meu tio ficou bravíssimo com minha mãe. Depois chamou a atenção dela, né? Falou, ó, os filhos do patrão, você tá 24 horas, seu filho tá recebendo prêmio por aí, que você não pode ir. Aquele dia, acho que eu lembro da chamada de atenção dele, eu lembro que ela ficou meio atordoada, assim. Mas depois tudo foi se ajeitando, assim, né? Depois que meu irmão nasceu, ela ficou bem mais tranquila, ficou mais presente em casa, ela começou a participar mais das coisas da igreja também, né? Eu não lembro exatamente que ano que ela fez o ECC, mas depois que ela fez o ECC, ela começou a participar um pouquinho mais. E depois começou a ser ativa na igreja, que hoje dá uma segurada, né? Ativa demais. Ativa demais. Vou mandar daqui a pouco eu peço para assinar um contrato lá, um CLT, porque tá precisando. E aí, com relação à igreja, né? Minha avó, que foi com quem eu morei na primeira infância, assim, é muito católica mesmo. Então, assim, desde o início, na juventude, você nunca teve contato com a igreja? Tive em partes. Quando eu era pequeno, a minha avó sempre foi muito ligada à igreja, ela é ministra, né? Lá na Bahia e tal. E ela me levava para a igreja. Ou me levava para a igreja ou deixava em qualquer casa que tinha pelo caminho, assim. Mas isso ela fazia com todos os filhos. Minha avó tem 7 filhos, né? Minha avó materna. A minha avó paterna, a mãe do meu pai, também era ministra e tal. Ela já faleceu. Mas ela também fazia parte da igreja. Eu lembro que, como eu era bem nerdzinho assim, aprendi a ler sozinho. Não sozinho, né? Aí é demais. Aprendi a ler em casa, antes de entrar para a escola e tal. Então, celebração, eu já fazia leitura, assim, com 5 anos de idade. Minha avó colocava para fazer na igreja. Mas não entendia nada, só lia. Não que hoje eu entenda. Só lia, assim. Então, quando eu era pequeno, tinha essa participação. E voltava para rezar terço, eu odiava. Nossa, aquele tercinho branco, sabe? Parece uma cor de havaiana, sabe? Eu odiava ficar rezando terço, mas rezava terço direto, todo dia. Acho que todo dia. Também faz muito tempo. Hoje eu rezo terço todo dia, mas por conta. Amém. Já eu explico como que eu cheguei no rezar o terço todo dia. Graças à Copa do Brasil de 2023, que São Paulo foi campeão, mas já vai chegar. E aí, quando eu vim para São Paulo, eu fui morar na casa de uma tia que ela é evangélica, tá? O meu tio, o marido dela, ele era católico na época, mas mal ia para a igreja, assim. E depois se virou protestante também. E era uma casa evangélica. Eu fui em alguns cultos. Tem uma vez que eu ia mais ou menos assim. Mas gostava até, fazer escolinha dominical, mas não sei. A minha mãe, durante esse período ali entre os meus 7 anos até os 13, 14, minha mãe nunca foi de ir muito para a igreja.
a ponta firme da minha família de igreja era a minha avó mesmo, lá na Bahia. Ela não ia controlar quem ia na missa aqui em São Paulo, né? Os meus tios, alguns iam, vez ou outra. Hoje, alguns viraram protestantes, enfim. Minha família é muito cristã, assim. Então, quem não é católico é protestante. Geralmente, essa é a divisão. E quando... Deixa eu ver. Quando eu fui... Teve uma época, é engraçado isso. Antes de morar com a minha mãe, eu morei com o meu padrasto. É sério, porque o Gilson, ele sim ia pra casa todo dia. Minha mãe ia a cada 15 dias. Então, quando a gente foi morar na nossa casa, eu e o Gilson morava... passava a semana toda junto e minha mãe aparecia um final de semana assim, outro não, entendeu? E aí, por que eu tô contando isso? Porque foi quando eu saí da casa dos meus tios protestantes. Então, minha mãe não ia pra igreja, não era mais minha mãe exigia que eu fosse pra igreja. Terceirizando o serviço. É tipo isso, né? E aí, lembra que eu falei que tinha... Era essas coisas, assim, isso daí... Esse é um dos exemplos, né? Ela não ia para a igreja, porque não tinha tempo, porque estava poucas vezes em casa, mas eu fiz catequese na idade certa, eu fiz crisma na idade mais ou menos certa, acho que eu comecei umas 2 vezes, depois foi na segunda vez, eu acho que eu concluí o crisma, mas ela mesmo não era muito ativa, não, ela foi ficar ativa anos depois, tanto que eu até já comentei com algumas pessoas, o pessoal fica impressionado, porque quem conhece minha mãe sabe que minha mãe está enfiada dentro da igreja, né? Só que eu participei da igreja antes da minha mãe. Olha que louco. Eu não sabia da história em si do Leal, né? Eu conheci o Leal quando ele tirava foto na Páscoa, há muito tempo atrás. Fala, continua. Na época do Lucas Oliveira. Uhum. Então, tipo... Pra mim, o Gilson era seu pai. Sério? Pra mim também. Muita gente acha. Pra mim também. Isso é uma novidade. E olha que o Carlão, tipo assim, ó... Já convive com seus pais há algum tempo. Muito tempo. Eu vim chegar, o quê? Há 10 anos atrás. E olhe lá. Não, mas o Gilson é uma pessoa maravilhosa, assim, tá? É bom que as pessoas confundam. É bom, porque isso significa que a nossa família conseguiu transparecer um amor além do que a realidade é. Então, independente do Gilson ser meu pai biológico ou não, ele é o pai da minha família. Ele é o pai da minha casa. É o marido da minha mãe, é o pai do meu irmão. Então, eu devo muito ao Gilson. Devo muito mesmo. A gente tem muitos pensamentos diferentes, assim, mas eu respeito muito ele. E ele me respeita bastante também. Onde é que eu tava? Aí eu fui fazer meu crisma. Como que eu cheguei... que o Carlão tinha perguntado, né? Contato com a igreja, né? Fiz meu crisma em 2008. Faz tempo. Lá na comunidade Santa Teresa, tá? Eu moro no Santa Teresa, participo de Santa Teresa. Durante boa parte da minha vida eu participei mais da matriz ali, do Novo Horizonte, mas o meu foco ali sempre foi no Santa Teresa, tá? E aí, em 2008 eu fiz o meu crisma. Normal, era uma catequese um pouquinho mais velho. Não tinha grandes novidades assim. Mas em 2009, acabou o crisma, o que você faz, né? Não vou contar aquela piadinha dos pombos de novo, que todo mundo já encheu o saco, né? Você crisma, os pombos vão embora. Tem que ter um atrativo. Ninguém aguenta mais, né? A igreja tá cheia de pombo, o que faz? Crisma eles vão embora. Quando terminou o meu crisma... Isso daí eu não sabia, não. Isso daí é mais antigo que tudo, essa piada aí, pô. Já vi o bispo contar isso daí. Os 3 bispos. Ai, caramba. Aí, depois que terminou o meu crisma, o que faz, né? Aí tinha um grupo de jovens lá na comunidade Santa Teresa, e eles começaram a me chamar a participar desse grupo, né? Era o JASC, né?
Jovens Amigos Seguidores de Cristo. E começaram a chamar, não me interessava. Um pouquinho antes, um detalhe que eu esqueci. Um pouquinho antes do meu crisma, eu tive uma experiência, assim, digamos, com ateísmo, tá? Porque eu era muito... Sempre tentei ser muito racional, né? Nas coisas, até hoje, inclusive. Gosto muito de filosofia, gosto muito de história, gosto muito de muita coisa. Eu tenho um pensamento, às vezes, meio polêmico pra galera aí, mas ok, né? Não sou conservador, respeito muito o conservadorismo, mas tenho uma cabeça muito aberta para muita coisa, graças a Deus. E só que ali, bem no começo da minha juventude ali, eu sempre tive essa pecha de estudioso e tal. Mentira, um preguiçoso, mas tinha facilidade. E aí eu juntei Lé com Cré ali, eu falei, putz, é muito difícil esse negócio de Deus existir, né? Continuava indo nas missas, continuava participando, porque minha mãe mandava, mas ali dentro de mim era cada vez mais estabelecido que não tinha... que não existia nada sobrenatural, assim, não fazia sentido existir, tá? Era uma questão de lógica, basicamente. Eu sempre gostei muito de lógica, até hoje. Só que aí, com o tempo, você vai passando por algumas experiências, vai conhecendo algumas pessoas, e a minha fé foi começando a nascer ali, não teve um grande gatilho, mas eu comecei a entender que Deus é o sentido. Então, para as coisas acontecerem, para o tempo fluir, né? O tempo não existe, tá, gente? Não vou entrar nessa neura com vocês, não. Mas o tempo não existe, é físico, é entropia que existe. Mas não vou começar com papo de nerd aqui. Ele querendo mexer com a nossa cabeça. Mas... Ele tá querendo mexer com a nossa cabeça. Mas para as coisas que... para tudo que eu via à minha volta, eu comecei a perceber que existia uma força divina, sim. Antes de fazer crisma e tal, quando eu entrei no crisma, eu já tinha determinado que não, existe. Vai existindo. Aí depois aparece o Espírito Santo, aí depois você vai conhecendo e se aprofundando. Mas é preciso colocar a pontinha do pé na água, assim, e eu precisei fazer isso ali pouco antes do meu crisma, né? E aí fiz o crisma e tal. Eu vou seguir a igreja? Falei, não sei, tava meio largado, tava meio ao léu, né? Pé na igreja, pé no mundo. Vamos dizer assim. Mas assim, não era nem questão de mundo tanto, era mais uma questão de... liberdade. Estamos aqui, tinha 2008, né? 2008 tinha 15 anos de idade. E aí, em 2009, início de 2009, os meninos começaram a me chamar para ir pro grupo de jovens, né? Que seria o JASC. Isso, o JASC. Me chamaram uma vez, me chamaram duas vezes, me chamaram 3 vezes. Aí eu dei uma olhada assim, tá vendo umas meninas bonitinhas, e eu fui. Já mudou o interesse. Sim, opa. Até então, Cristo não existia, só as meninas. Não, assim... Até então não, naquele momento era pelas meninas. Entrei no grupo de jovem pelas meninas. O mais interessante, porque, tipo assim, metade do pessoal vai pro crisma por causa das meninas, as meninas vai por causa dos meninos, e aí no grupo de jovem é a mesma coisa. Não sei se tipo assim, dá pra perceber, ou se é uma visão só minha, mas, tipo, muito é por causa disso, sabe? Tipo, eu vou por causa que fulano de tal vai. Não, sim. Não, fulano de tal vai também, eu também vou. Mas ele vai estar lá, hein? Então eu vou. Então, eu acho que, tipo,
a pergunta que o Carlão fez pra você, se era mais por causa das meninas. No começo mas no fim... Sim, no começo. Acaba sendo totalmente diferente, né? O ser humano é muito social, assim, né? Ele não vai... eu faço tudo sozinho. Não faz. Tá se enganando. Não faz. O ser humano, ele precisa de uma validação ali de alguém que ele confia, tá fazendo aquilo também. Ou ele se arrisca, mas ele se arrisca querendo que alguém ali dentro... Eu vou ter amigos ali. Vou ter amigos ali. Pra sair no prejuízo também, né? Caso venha a sair. Se der errado, não foi errado junto. Entendeu? Se der certo, a gente comemora junto. Mas aí eu comecei a participar do grupo de jovens. Tamo nessa vibe. Eu vou desistir não, mano. Meu parceiro tá aqui comigo. Quando ele pensa, deixa eu falar, cara. Exatamente. E aí, eu conheci muitos amigos lá. As meninas, aonde eu vou porque fulana de tal tá lá. A menina foi em 2 encontros e nunca mais apareceu. E eu continuei lá. Arrependimento. Eu tô lá no quinto dia assim. Eu falei, fulano não vem mais, né? Você viu fulano? Já quantas décadas? Umas 2 décadas já? E esse fulano agora não apareceu mais? Não apareceu mais. Nem sei por onde anda. Aí tive muitos amigos lá, né? Fiz muitos amigos lá. Aí eu descobri um novo mundo, né? Porque o Crisma, ele é uma pastoral de sacramento, né? Então ela tem um rito a se seguir, ela tem uma ordem a se seguir, ela tem todo um estilo ali que você está aqui para receber o sacramento. Você não está aqui para aprender a viver, você não está aqui para aprender a amar os outros, você está aqui apenas para confirmar o seu batismo. E é muitíssimo importante isso, né? Porque a gente a igreja, ela funciona em cima de diversos processos e foi assim que ela sobreviveu dos últimos 2000 anos e vai sobreviver para a eternidade, né? Então a igreja tem toda a sua hierarquia, a igreja tem todos os seus sacramentos, tem todos esses perfis que a gente segue e nos ajuda a nos manter como igreja católica. Mas no grupo de jovens, então era muito, assim, primeiro que minha mãe que mandou fazer crisma, né? E depois que tinha que ir e terminar para receber o sacramento. Tinha um início, um meio e um fim. É isso que eu tô querendo dizer. E lá no grupo de jovens já não. No grupo de jovens, você tá ali porque você gosta de estar ali. Você escolheu aquela... Porque você escolheu estar ali, porque você se dispôs a estar ali, aí começa a surgir atividade, aí começa a surgir histórias, você começa a viver momentos. E foi uma experiência diferente, porque para mim, igreja era sendo eu crente ou descrente, seja em qualquer momento da minha vida, igreja era um dia na minha agenda ali, digamos assim, domingo eu tenho que ir para a igreja. E ali no grupo de jovens, não, a igreja já fazia parte da minha vida. Já fazia, de fato, parte da minha vida. Se eu não fosse, eu iria sentir falta, entendeu? Não conseguiria, e não consegui até hoje, graças a Deus, substituir essa vida na igreja por nenhuma outra coisa. E aí a gente avançou no grupo de jovens e tal. Eu não lembro até que ano fiquei no grupo de jovens, até porque o grupo acabou depois. Mas ali foi uma experiência importantíssima para mim. A gente teve um ano muito difícil em 2010, né? 2 membros do grupo faleceram. Uma história que eu posso contar também, se der tempo. E foi uma experiência de vida, assim. Conheci muita gente que é meu amigo até hoje, algumas pessoas que foram muito próximas e hoje já não são tantas. E eu continuo até aqui, né? É engraçado porque já faz 2008, né? Faz o quê?
Faz 17 anos. 17 anos. 17 anos de caminhada aí, sem sair em nenhum momento, sem pensar em sair em nenhum momento. E eu já vi muita gente entrar e sair, e as pessoas têm que seguir a vida delas também. Mas se lá atrás eu fosse apostar que era eu que ia ficar nesse tempo todo dentro da igreja, eu nem ia colocar fé, não. Mas graças a Deus estou aqui. Aí depois foi participar de outras coisas, foi participar de Pascom. Pascom aqui, ó. Da leitura, que nunca saiu desde quando era criança. Fazer leitura. Leitura eu comecei a fazer lá na época do Crisma. Eu colocava os crismando para ler. Depois passei 1 ano fazendo leitura todo domingo, somente eu durante a pandemia, né? Somente eu não, tem a Natália também. A gente pode contar disso também. Mas aí participamos de Pascom, cuidando um tempinho de pós-crisma ali, né? Os meninos difíceis. Mas foi tudo bem, graças a Deus. Agora, não vendo que tinha um pior para escolher, escolheram eu para ser dirigente do EJC. E estamos nessa missão aí também. Léo, quase 20 anos de caminhada. Tem algo assim que te marcou realmente? Algum momento assim com Deus ou que você viu assim que a igreja precisava de você? Não que você seja não que você seja, pô. Mas que tipo assim, que você viu assim que você foi necessário, querendo ou não. Lembrando também, para quem não ia no grupo de jovens, a gente ficou sabendo que você foi coordenador do JASC também, né? Fui coordenador. Não quis contar essa parte porque acabou na minha mão, né? Não só fui coordenador, como fui o último coordenador. Agora a gente começa com a preocupado com Então. Mas vamos lá. Não acho que eu fui necessário, assim, em nenhum momento, tá? Eu acredito que tiveram pessoas a quem eu fui útil, que precisaram de alguma palavra minha ali. Eu não acho que eu fale tão bem, assim, pelo menos já falei, mas hoje em dia, não. É que nem o negócio de ser nerd, tá? Não, já foi. Hoje em dia enferrujou. Mas eu acredito que algumas pessoas já me transmitiram que eu fui importante em algum momento na vida delas ali. E tudo isso é ser usado como instrumento de Deus, assim. Eu não tenho nenhuma pretensão, apesar do meu ego ser bem grande, eu não tenho nenhuma pretensão, assim, de ser importante, não. Até porque às vezes que eu fui supostamente importante, só me veio problema. Só me deu dor de cabeça. Então eu gosto de ficar mais no meu canto ali, no que eu precisar auxiliar, estarei disposto. Isso daí não é grandes coisas, mas eu estou sempre disponível. O que precisar, eu estou sempre disponível. Você falou que foi coordenador em 2010. Em 2010 que teve 2 jovens que faleceram. 2 jovens faleceram. Então foi na sua coordenação. Também você já tinha tomado posse? Putz, agora você me pegou. Mas foi ali, na virada ali. Mas vamos contar disso, tá? Eu entrei no grupo de jovens em 2009 e eu acho que antes de fazer 1 ano eu fiquei coordenador. Fiquei coordenador porque o Lucas, que depois foi ministro, acho que hoje ele participa na Santa Edvige, se eu não me engano. Depois foi ministro e tal, ele era o coordenador do grupo, ele precisava sair da coordenação, e aí ele fizeram uma votação lá, alguma coisa, escolheram eu e um outro jovem lá, o Cleiton. Aí o Cleiton ficou um tempinho, aí saiu e ficou somente eu ali na coordenação do grupo de jovens. Mas o pessoal sempre nota, né? Ou notava pelo menos um aspecto de liderança ali em mim que eu acho um equívoco. Mas fui chamado para ser coordenador de grupo de jovens, depois fui coordenador da Pascom também, né? Graças a Deus não acabou. Agora chamava para ser dirigente do EJC, então sempre me chamam. Pascom tá vivo aí. Pascom tá vivo. A Pascom deu certo, graças a Deus. Graças a Deus, graças ao Léo e a Natália. Se dependesse de mim. E aí, o que aconteceu em 2010, né? 2010 foi um ano bastante marcante nas nossas vidas, né? No início do ano,
Grupo de jovens é aquilo, né? Eu não sei exatamente como é hoje, né? Faz tempo que eu não participo faz tempo que eu não visito nenhum, até porque eu não sou jovem mais, né? E vai tudo quanto é estilo de gente, tudo quanto é tipo de gente. Então a gente tinha punk lá, a gente zoava um moleque que ele ia de calça colorida, era uma época, não é da sua época isso, né? Tinha um pessoal que usava umas calças roxas, tá? Então, tinha de tudo. No Natália usava? Eu não era do Não, a Natália era do Novo Horizonte, era do Shell. E tinha essa guerra também, né? Tinha a briga do Shell com o Jask. Teresa contra a Bora Cristo Ressuscitado. Meu amigo, o UFC foi baseado nos grupos de jovens dessa paróquia aí, filho. Era briga atrás de guerra. Mas enfim. Aí em 2010, no início de 2010, tinha um rapaz, ele morava lá na aldeia, que ele era do grupo dos punks. Tinha um pessoal que andava de preto, andava de skate, assim. Todo estilo roqueiro, assim. Era ele, o Lucas, acho que tinha umas meninas também. E chegava no sábado, os moleques iam pro grupo de jovens. Ah, tá. Aí depois ia lá. Lobo em Pera de Cordeiro. Aí depois ia lá tomar catuaba no rolê. Mas não, eu não posso falar muito deles também, não, cara. Aí tinha o Danilo, que fazia parte desse grupo, mas tipo assim, eles não iam todo sábado, eles apareciam vez ou outra lá, escutava as atividades que a gente tinha, lá dentro do grupo a gente ia falar o quê? Falava de Deus, rezava, tal, não sei o quê, fazia as atividades. E aí teve um dia que lá na aldeia o Danilo tava com o pessoal lá, não sei se estava bebendo, o que estava acontecendo. E o Danilo, ele se afogou. Ele entrou ali no... É que agora estão mudando tudo lá, né? Não sei se ainda se vai ter o lago ali ainda. Da aldeia, né? Mas ele entrou e se afogou. Há relatos, assim, lembrando muito vagamente, assim, há relatos de que antes de morrer ele estava cantando um louvor. Mas eu não sei dizer para vocês se isso é verdade mesmo. Mas ele entrou no rio e não voltou mais. Passou alguns dias lá, o pessoal fazendo buscas, e depois encontraram o corpo dele. Isso tudo naquele rio ali que tem no... Na aldeia, De noite a molecada ia lá zoar e tal, não sei o quê. É que hoje vão de dia, né? De dia ali vem um piscinão de ramos. Aí, hoje tá em obra lá, eu não sei. Toda vez que eu passo lá tá em obra, tem construção lá. Então eu não sei o que vai virar aquilo, se é que vai mudar algo. E aí o Danilo faleceu. Ainda quando estavam procurando o corpo, a gente soube da notícia, né? Que inicialmente ele tinha desaparecido, e a última vez que tinham visto ele tinha sido entrando no lago. E quando a gente chegou lá, o Danilo tinha muito problema com o pai dele, mas muito mesmo, de sair na mão. A gente já tinha ido fazer oração na casa dele, e a gente percebia que tinha um atrito muito forte ali. E quando a gente chegou lá, o pessoal estava procurando o corpo e tal. O pai dele estava em cima de uma árvore, lá na aldeia, isolado assim. Estava em cima de um galho de uma árvore assim. E eu nunca vi um homem chorar tanto na minha vida. Acho que aquele ali foi um dos primeiros impactos ali Olha como as coisas são, né? E aí confirmou-se que o Danilo faleceu. A gente depois fez algumas visitas lá na casa dele. Mas a irmã dele participou da igreja um tempo ainda também, mas não sei. Eu perdi o contato, assim, porque eles não eram nem aqui do Santa Teresa, eles eram lá da aldeia e tal. Mas eu lembro exatamente de ver o pai dele, assim. O pai dele estava em cima de uma árvore, assim, ó, em cima do galho de uma árvore, assim, ó, chorando, inconsolável. E ele tinha muito problema com o Danilo, muito problema mesmo. Aí passou-se um tempo, a gente já tinha vivido esse luto, a gente já tinha, por mais que não fosse um membro muito frequente ali, a gente já tinha vivido essa situação. Aí chegou no meio daquele ano,
em julho, né? No dia 20 de julho de 2010, a gente perdeu outro membro, tá? Que já não frequentava tanto assim, por mais compromissos e tal, mas antes da minha coordenação era o vice-coordenador, foi o Diego, né? O Diego, os pais deles fazem parte da comunidade Santa Teresa até hoje, né? A Raimunda, o irmão dele frequenta um pouco também, o Eric. E como que foi o lance do Diego, né? O Diego, ele comprou uma moto, uma Twister, eu acho, não lembro. E o Diego, ele era muito magro, né? Ele era muito magrinho, assim, de estrutura. E ele sofreu um acidente lá na Raposa, ele caiu sozinho. E nessa queda, como ele era muito magro, assim, essa queda para ele foi bastante violenta ali. Ele bateu no guarda-reio, ele teve uma hemorragia interna e ele faleceu. Para mim, como foi a minha visão desse acontecimento? Primeiro que eu era muito amigo do Diego, tá? A gente tinha uma amizade muito forte ali, ele, o Eduardo, que é filho da Marlene, que o Eduardo hoje ele é protestante, mas a mãe dele ainda é irmã do Santíssimo, lá na Santa Teresa. E o Alexandre, o Xandola, nós quatro a gente vivia junto, assim. A gente saía todo final de semana, a gente ia comer nos locais, assim. Eu lembro que eu não trabalhava ainda, e eu ficava com maior vergonha, eu saía com R$2 no bolso. mas dava tudo certo no final. E as fotos que eu tenho com o Diego é tudo a gente quantas vezes a gente não escutou a atendente da ReHap avisando não pode brincar com as bolas dentro da loja, porque a gente era muito bagunceiro. Então você era mais próximo do Diego do que do Danilo? Ah, sim, muito mais. Quando o Danilo faleceu, a gente ficou bem abalado, assim, porque é uma morte, né? Mas com o Diego era uma pessoa bem mais próxima. E como que foi isso, né? Foi numa semana de Cerco de Jericó, tá? A gente tinha Cerco de Jericó na paróquia nessa época. E eu lembro que eu ainda estava com algumas situações internas com a minha mãe. E eu lembro que minha mãe tinha... Aí, o Carlão, que é mais ali próximo, fala, se a gente fica indo pro rolê todo dia, tá ruim. Agora, se vai pra igreja todo dia, tá ruim também. Aí, minha mãe falou, vai pra igreja todo dia? Você tá falando quase daí agora pra ela, né? Uhum. Leva o colchão. Hoje eu falo pra ela. Lembra quando você me falava? Aí eu lembro que minha mãe reclamou de alguma coisa que eu tava... Porque não é ir pra igreja todo dia, que a gente ia em vigília, e aí tá... Essa vida que você vive hoje, eu fui com o Leal, já fui em vigília com o Leal. A gente, tudo que era... Tudo que aparecia, a gente é dentro, poucas. E aí... Eu lembro que eu tava chateado com a minha mãe, porque não é que ela me proibiu, mas ela reclamou de eu tava indo muito tempo pra igreja, e eu não fui, no dia que o Diego faleceu, eu não fui pro Cerco de Jericó, né? E eu tava lá, eu tava muito bravo, assim, E aí eu escutei me gritando no portão, né? Foi o Eric Cássio, que é um rapaz que morava lá também. Hoje em dia ele mora em Osasco, mas na época ele fazia parte do grupo ali, uma vez ou outra. E o Eric gritando lá no meu portão, né? Eu falei, o que aconteceu? Aí minha casa é no nível de baixo da rua, né? Eu falei, não, sobe aqui, eu tenho que te contar uma coisa. Aí eu subi, e aí ele... Cara, aconteceu um acidente e estão dizendo que o Diego... Estão dizendo não, né? E parece que o Diego faleceu. Aí eu... Como assim?
aconteceu, não sei exatamente, mas aconteceu um acidente, está no hospital, a mãe dele está lá, o João é o pai dele, né? A Raimunda e o João são os pais dele. Eles estão lá e tal, e vamos para lá, vamos ver, mas ele faleceu. E quando você passa por uma situação assim, é tudo muito, muito perdida a história, né? Faleceu, não faleceu, não sei o que aconteceu. E aí foi. E eu fui o primeiro, e é assim, eu não sei exatamente como chegou pro Eric, mas eu fui o primeiro de uma caravana, assim. Aí daqui a gente foi pra casa de tal, então eu tive que dar notícia para várias pessoas aquela noite. Aquela noite eu tive que sair de casa em casa dando a notícia, né? Essa notícia que você foi dar na casa do pessoal, era o pessoal que participava do grupo de jovens jovens, que era próximo dele? Do grupo de jovens, exato. Aí a gente passou... Eu tive que passar na casa dele, que o irmão dele hoje é adulto, né? Já faz muito tempo isso, né? Faz 15 anos que o Diego faleceu. Mas na época ele era pequeno, assim, é Eric também é o nome dele. E a gente teve que passar na casa do irmão dele, a casa dele, né? Porque os pais pediram para avisar para ele que estava tudo bem, assim. Já era uma outra notícia, tipo, informação. A gente já tinha confirmação que ele tinha falecido. Ele faleceu pouco antes de chegar no hospital. Mas a gente teve que passar lá e contar pro irmãozinho dele e falar, não, ele tá tudo bem, ele quebrou o braço só pro menino não se desesperar, tá? Aí a gente passou na casa do Eduardo. O Eduardo tem um quintalzão, assim, hoje em dia a irmã dele construiu lá, mas na época era um quintal, assim. Eduardo começou a gritar, começou a se jogar no chão. A gente foi lá na viela contar pro Xandola. O Xandola ficou... Aqui acho que ninguém mais conhece, né? Porque ou conhece de outros ambientes, mas o Xandola é um moleque lá do Novo Horizonte. Na época ele participava da igreja, assim, já era muito espontâneo, muito maloqueiro, assim, e tal. Mas na hora não tinha palavras, assim. Passamos na casa de muita gente e aí a gente foi pro hospital, né? A gente foi pro hospital, chegamos no hospital, tinha um rapaz lá, que é o Lucas, né? Não sei se alguém conhece. O Lucas, ele tem 7 filhos hoje, é casado com a Andresa. E... Eu conheço. Você conhece. Então, o Lucas estava com o Diego quando ele faleceu. Assim, eram 2 motos, né? Era o Lucas, a namorada dele na época... Então foi o Lucas que foi o primeiro a prestar socorro. Foi. O acidente foi o seguinte, né? Eles estavam indo para um grupo de oração. E aí, numa curva lá, o Diego se desequilibrou e caiu. Era o Lucas e a namorada do Lucas na época. Eles pararam, voltaram assim. Diego se levantou, consciente. Não, tá tudo bem e tal. Aí passou uns minutos, ele começou a ter estado de choque. A namorada do Lucas na época, ela era enfermeira. Aí ela deu os primeiros socorros lá, esperou a ambulância chegar, entrou na ambulância, mas antes de chegar no hospital, ele faleceu. Mas na hora do acidente, ele levantou, disse que estava tudo bem e tal, mas ele tinha quebrado costela e tinha perfurado aqui dentro. Estava com hemorragia interna, né? Só não tinha percebido ainda. Passou um tempinho, começou a se tremer todo e tal. Aí, a gente chegou no hospital de madrugada. Cara, a gente foi... Lembra que eu falei que não gostava de rezar terço? Nossa, eu nunca rezei um terço com tanto afinco que nem do caminho entre a minha casa e o hospital. E aí, quando a gente chegou lá, tinha falecido, não tinha o que fazer. Aí no outro dia, o enterro já foi no outro dia, né? Aí aconteceram algumas coisas, né? A gente montou, de última hora a gente conseguiu... O Diego era muito querido, né? E a gente conseguiu ônibus para ir. Foi uma galera para ir pro enterro dele. Foi muita gente mesmo, da igreja. E aí... eu lembro que as meninas, tinha umas meninas lá do grupo de jovens que as meninas falavam... Acabei de passar no ônibus e a gente viu um cara que é igualzinho ele. Aí, tipo, começou a ter uns negócios assim.
Mas o que mais me marcou no dia do enterro foi... A primeira coisa que foi a gente carregando o caixão dele, né? Nós 4, eu, ele, o Du e o Xandola, a gente sempre andava muito junto. Nós 3 carregamos o caixão dele. Quando a gente estava para sair para o enterro, o Alexandre não aparecia, né? O Xandola não aparecia. Cadê o Xandola? Aí a gente ligou para ele, né? Ligou, não atendia. Aí a hora que ele atendeu, a gente falou, cara, estamos te esperando aqui para ir pro enterro. Aí ele, que enterro? Pro enterro do Diego. O Diego faleceu, Alexandre. Aí ele achava que tinha sido um sonho. Ele acordou com a gente cobrando ele de estar lá. Ele achou que tinha sonhado com isso. Falou, putz, é verdade? Falei, cara, é verdade, Alexandre. Estamos te esperando, Alexandre. Então a gente teve que contar para ele 2 vezes. Porque ele dormiu, ele acordou achando que... Tirando não, você viveu todas as reações, né? Tipo, de todas Sim. as pessoas, você... Sim, porque foi... Como foi isso pra você? Foi terrível. Foi terrível. Foi um dos piores dias da minha vida. E meu aniversário era 4 dias depois ainda. Não teve nem clima de aniversário? Não teve nada. Não teve nada. O meu aniversário esse ano foi na missa de 7º dia dele. É porque o 7º dia é sempre no próximo final de semana, né? Então, o meu aniversário acho que foi no sábado, no domingo, alguma coisa assim. E a missa de 7º dia foi no meu aniversário. E daí, mesmo assim, né? Mesmo com toda essa situação, o Diego morreu, ele tinha 19 anos de idade. Ele tinha 19 anos de idade, ia fazer 20 em setembro, né? Agora, 25 vai ser aniversário natalício dele, né? 25 de setembro. Então ele ia fazer... Foi no ano que ele ia fazer 20 anos. Eu me tornei muito próximo da mãe dele, do pai dele, do irmão dele também, de certa forma. O grupo de jovens começou a visitar muito a casa dele. Eu lembro que quando o Diego era vivo, a mãe dele ficava brava quando a gente chegava lá tarde, a gente passava na rua zoando e tal. Então era muito... Hoje em dia não tem mais isso. Hoje em dia não tem mais isso. Nossa, a gente aloprava. A gente pegava, a gente via assim tem uma foto, eu não sei se... Aqui tanta foto foi tirada, né? Eu não sei onde tá essa foto. Tem uma foto que a gente pegou uma carcaça da televisão assim na rua. E a gente ficou meio que apresentando o jornal dentro da... Aí apareceu a mãe do Diego, ela vai dormir, menino. Bravíssima. Mas depois que ele faleceu, eu me tornei muito próximo deles, assim. Todo dia de finados eu vou lá visitar o túmulo dele com ela. Ela sempre demonstra muita gratidão por essa proximidade. Porque, assim, querendo ou não, com o passar do tempo, para quem não é mãe, para quem não é ali muito, muito próximo, por mais próximo que eu fosse, eu tive uma amizade de 1 ano com o Diego só. Conheci o Diego em 2009, o Diego morreu em 2010. Mas eu valorizo muito meus amigos, né? Que seja de um dia, assim. Não, sabemos sobre a nossa fé. Às vezes a morte ela vem para nos desequilibrar em referência à fé. Tendo a morte do seu amigo, amigo de igreja, a sua fé? Minha fé se fortaleceu bastante. Porque, voltando, né? A gente estava no meio de um cerco de Jericó. E aí... Depois do enterro, ainda tinha mais uns 2, 3 dias ali de cerco de Jericó, né? E a gente ia. O cerco de Jericó encheu mais, né? O menino tinha falecido. E olha que o Diego nem era de cerco de Jericó, assim, não era fã. Que era um negócio mais carismático, assim, não era a onda dele, não. E eu lembro que em alguns momentos, assim, quando você se toca, né? Você começa a chorar, assim, você não consegue parar de chorar. E eu lembro que teve uma amiga minha que falou assim, sabe o que você pode fazer pelo Diego? Oferecer a próxima missa que você vai participar para ele.
oferecer o próximo terço que você vai rezar por ele e tal. Então, muitos elementos da minha fé foram regados por conta desse evento. É óbvio que não era o melhor cenário. É óbvio que uma pessoa de 19 anos não é para falecer. Mas aconteceu. E desse acontecimento, eu posso dizer que sim, cultivou muito do meu caráter religioso, digamos assim. Porque se eu negar a minha fé de que há uma vida eterna e estamos indo para ela, então não valeu de nada. Então, não Todo valeu um trabalho, de nada. Então né? acabou ali. E eu sei que não acabou ali. Entendeu? A morte ele é um fim aqui na Terra e só existe uma coisa que a gente pode fazer com relação à morte: viver a nossa vida da melhor forma possível. Porque depois da morte não tem mais nada a ser feito coisa aqui, que não tem como mudar, né, pra falar a verdade. Exato. A gente pode Exatamente. mudar tudo, a única coisa que a gente não pode mudar. Vez ou outra, eu escrevo umas coisinhas assim, né? Tô meio preguiçoso, mas tem um texto que uma vez eu escrevi que lá eu falei que antes da vida eterna, Jesus quer a vida em abundância pra gente. Então, a gente tem que aproveitar cada dia daqui, porque pode ser o último. Isso não é clichê, literalmente pode ser o último. A gente tem que aproveitar cada companhia daqui, a gente tem que aproveitar cada amizade daqui e a gente tem que aproveitar cada aprendizado daqui. Porque se você morrer hoje, você não vai ter chance de aprender mais aquilo. Ô, Léo, entrando nessa linha aí, a gente teve a pandemia e sabemos que perante a pandemia, muitas pessoas se afastaram da igreja. Você foi uma pessoa que esteve presencialmente lá, dentro da igreja, transmitindo a missa. Né? Como que foi para você estar lá? Porque é muito diferente você assistir uma missa online, você estar presente ali perto do sacrário, ver os ritos ali presencial. Primeiro que a pandemia foi um evento bem impactante, assim, para mim, pelo menos, né? A vida estava normal, estava comum, estava acontecendo, e aí do nada você tinha que ficar em casa, preso dentro de casa e tal. E eu experimentei um medo na pandemia, um medo que eu nunca tinha passado, que era um medo da vida nunca mais voltar ao normal. Quando começou a subir o número de mortos, quando pessoas próximas começaram a passar pela doença, algumas faleceram, alguns amigos meus faleceram, né? Eu tive um amigo bem próximo, digamos assim, né? O pai da Renata, né? Pai o sogro do William, né? Isso, o sogro do William, né? O Videl faleceu. Alguns outros conhecidos faleceram também. Então, a pandemia em si, independente de igreja, foi bem marcante, assim, na vida de todo mundo, né? Mas eu só posso contar a minha experiência. E aí tem o fator igreja, né? Quando começou a flexibilizar a parte de missa transmitida e tal, não sei o que, eu fui chamado à missão e eu atendi o chamado. Eu não costumo negar chamados, não. Às vezes eu me arrependo de não negar, mas geralmente eu digo sim, tá? Então, a igreja precisava de alguém lá, não tinha alguém bom, aí chamaram eu. Mas todo mundo queria esse Chamaram lugar. bom, né? Chamaram bom. Não. Esse era o lugar que todo mundo queria estar. Sim, eu notei isso também. Mas essa é uma frase de São Francisco, né? Porque frase de santo é engraçado, né? Porque essa frase aqui é boa, é bonita, é charmosa. Mas essa frase eu vivo, assim, ó, não tendo ninguém pior, Deus me escolheu. Isso daí eu tenho noção completa da minha insignificância. Essa é a frase
Essa é uma das E frases. você acha que cabe pra você? Então não tinha ninguém pior para chamar, me chamaram para fazer cobertura, chamaram a Natália. Chamaram a Natália para equilibrar. Chamaram a Natália para equilibrar, né? Chamaram um ruim e uma boa, então tudo certo. Ficou no meio termo? Cara, a experiência muito diferente. Você sente falta da igreja cheia, né? Você chega na igreja, não tem lugar para você sentar, você fica bravo. Mas a igreja vazia é complicado. E algo que mais me marcou, digamos assim, é que tinha um procedimento de comunhão, né? Que assim, não estava tendo missas. E, portanto, não tinha gente para comungar. Então, quem estava lá, que era no caso o padre, nós dois, e a sacristã, a gente tinha que consumir todas as eucaristias disponíveis. Então não era só uma Não, eucaristia? a gente tinha que comungar. Era como se eu estivesse comungando pela comunidade inteira. E isso foi bem marcante, assim, até porque eu tenho, né? Eu vou falar que eu tinha, né? Eu tenho... A Natália sabe bem, né? Eu fico períodos muito longos sem comungar. Muito longos mesmo. Eu não tenho costume... Hoje eu tenho mais, graças a Deus, mas eu não tenho costume de me confessar. Assim, eu não tenho... Não é algo... E eu não tenho problema nenhum de falar isso. Tem gente que tem vergonha e tal. Não, eu tenho dificuldade de me confessar, às vezes. Tem vezes que não. Tem vezes que já teve períodos da minha vida que eu me confessei com frequência, mas a maioria não. E esse ano eu fui comungar quando? Foi, acho que o mês passado. Quem sabe era a Natália, você pode Não, é porque ela me cobra. Ela me cobra. Eu agradeço ela por isso, inclusive. Então chegou na época da pandemia, se eu não me engano, eu vinha de longos períodos sem comungar, sem confessar, e chegou na época da pandemia, tinha que fazer esse procedimento. A gente estava... e tinha toda uma indulgência ali, né? Teve toda um direcionamento da igreja para que... Até porque os fiéis não estavam comungando, né? Para que a gente estivesse sob indulgência plenária e ali eu pude experimentar essa proximidade maior ali com Jesus Eucarístico, né? Depois eu vivi outras coisas na minha vida da pandemia para cá que me fez melhorar um pouco, né? Você pode ver que esse ano já desandou de novo, mas melhorar um pouquinho nesse quesito aí de me confessar com mais frequência e portanto comungar, tá? Mas o que me marcou na época foi essa sensação de que eu não estava comungando somente por mim, mas por representando os paroquianos. Todos aqueles que precisavam de comunhão naquele momento. Léo, tenho duas perguntas para você. Como foi viver o JMJ, né? Faz tempo. 2013. Não, mas eu acho que é a vontade de, tipo, muita gente e você vai poder falar pra gente como foi, porque você, queira ou não, vivenciou, né? Todos os momentos. E como é que a gente viveu um ano jubilar, né? E poder vivenciar a canonização de um santo. Tá bom. A JMJ foi uma experiência meio doida, assim, né? Foi tudo corrido, porque eu tinha começado a trabalhar. Então já não era aquela facilidade de, vamos. Não, tinha que trabalhar, né? Então, a JMJ durou uma semana inteira, né? E eu só pude ir para o Rio de Janeiro no final de semana. Vivenciar 2 dias. Isso, 2 dias lá. E naquele ano, no ano da JMJ, a gente teve a renúncia do Papa Bento, né? Então, eu lembro que em fevereiro daquele ano, tudo pronto, assim, a gente já estava tudo meio que no esquema para ir para quem ia daqui da paróquia, né? E aí, esse dia eu lembro também, eu tava lá de boa, tava viajando, tava na praia, que foi durante o carnaval, né? Tava na praia, assim, aí tomando meu café da manhã, entro lá na sala, tá lá,
Papa renuncia. Eu falei, é o quê? É o quê? E uma das coisas que veio na minha cabeça foi, e a jornada? Aí, graças a Deus, a gente seguiu o fluxo, foi algo incomum, né? Algo que a gente não espera, né? A renúncia de um Papa não acontecia há 500 anos, não acontecia isso. Mas deu tudo certo, né? Graças a Deus a gente teve o Papa Francisco, foi o primeiro evento. Uma sucessão rápida também, né? Foi rápida, foi tranquila, foi aderente ao... Assim, como o Papa era argentino e tal, e a Argentina está aqui do lado, foi aderente a JMJ estar aqui no Brasil e tal, porque o Papa Bento era alemão, é uma outra dinâmica, né? Mais frio ali, mais... Pode dizer que é um Papa de casa, né? Tal. Foi um Papa mais... Isso, exatamente assim. Amo o Papa Bento também. Na camisa do Jasca a gente tinha o brasão do Bento, tá? Mas ali foi providencial que fosse o Papa Francisco. Eu vi o Papa assim de bem longe, assim, a gente ficou horas esperando ele sair de um hotel lá. Tive que levantar a Natália para tirar foto do Papa lá no meio da praia de Copacabana. Foi tipo assim, mó galera. Duas vezes, foi, então a Natália viu gente, dois foi eu, Papa. William. Dois Papas? Eu vi o mesmo Papa 2 vezes. Então você vê 3 Papas. Sorte. Teve Não, muita... eu vi 2 Papas. Eu vi o Bento e vi João Paulo. Que João Paulo? Francisco. Eu vi João Paulo no túmulo. Teve... como é que fala? Teve muita gente daqui. Teve catequista que foi, teve jovem. A gente foi numa van. A gente alugou 2 vans, né? Alugou 2 vans para ir para lá. Quase então, foi 40 pessoas? Isso, foi bastante gente. A gente alugou um apartamentinho lá e... Assim, teve um pessoal que ficou na casa de um... Porque pouco 40 antes... pessoas dentro de um apartamento. Não, E o pessoal reclamando da canção nova. Vai pra pousada. Pouco antes teve uma missão aqui veio uma comunidade inteira, uma paróquia, se não me engano, inteira, lá do Rio de Janeiro, veio para cá em 2011. 2011 teve a Missão Jovem, que foi algo que a nossa paróquia promoveu, que trouxe... Uma comunidade inteira passou uma semana aqui, visitando as pessoas e tal, e aí se criaram muitas amizades, né? E aí quando teve a Jornada Mundial lá no Rio, teve um pessoal que ficou na casa dessa galera, teve um pessoal que já tinha que ficar em outro alojamento, mas tinha bastante gente daqui da Cristo, né? A gente fez um vídeo, você já deve ter visto esse vídeo, a gente passava no Crisma direto, mas a gente perdeu ele. Que era a gente... eu conseguia dar uma desenrolada, né? Aí a gente falou com gente do mundo inteiro. A gente... Foi eu e o William, né? A gente saiu assim... A gente via uma fila, a gente ia entrevistar. Assim. Aí eu tinha que meter um inglês information lá, aí a pessoa respondia e era sempre mandando mensagem pro Crisma, né? Que o William era catequista do Crisma. A gente tentou fazer uma transmissão ao vivo com o Crisma, no dia do Crisma, assim, lá da praia, mas não deu muito certo, né? 2013, a internet era ruim. Mas a gente conheceu muita gente. Não pegou contato de ninguém, mas conheceu muita gente, assim. É engraçado que tu saiu daquela jornada e falou, não, a gente vai pra Cracóvia, a gente vai pra Porto... Não foi pra mais nenhuma. Mas... É tipo os pombos. Tipo os pombos. Exatamente. Mas em 2013 a gente tava muito contente. Foi uma correria, assim, porque... Aí acabou a jornada, né? Domingo de noite, e vamos voltar pro Brasil. Eu cheguei em casa, escovei os dentes e fui trabalhar, assim. Mas também foi o melhor final de semana que você... Foi um dos melhores. Que você viveu ali. Foi um dos melhores, com certeza. O único problema é que tava frio no Rio de Janeiro, não deu para dar um mergulho, não. Tava muito, muito gelada a água lá de Ipanema, Copacabana. Mas foi muito, muito bom mesmo. Quem sabe um dia a gente acha esse vídeo, mas ele virou lenda, virou história. A gente falando com freira, com gente do mundo inteiro, literalmente. E sobre... A gente tem a canonização, né, do Acutis, amanhã. Quem tá fazendo a quaresma não vai ter descanso. E é muito legal. Eu li um livro há uns anos atrás... que, se eu não me engano, não fala do Acutis, não fala do Carlo Acutis, fala do Frassati. Não sei se você conhece.
Pierpaolo Frassati ou Gianpaolo Frassati, agora fiquei em dúvida. Mas é a mesma pegada, assim, é beato também. É um beato jovem, assim, mais próximo da gente, né? Um livro, não sei se vocês conhecem, já ouviram falar, é Os Santos de Calça Jeans, né? Eu já ouvi falar. Então, eu li esse livro lá, tinha a história do Frassati, se eu não me engano tem menção ao Acutis lá também, mas era muito recente, né? Acutis faleceu em 2006, eu acho. Não sei exatamente, mas o Acutis é mais recente. O Frassati, ele era alpinista e tal, e era jovem, millennial também, né? Ele é beato também. Cara, é muito legal, você fica muito na expectativa e ser santo tem que ser um objetivo de todos nós. E assim, o que vai acontecer com Carlo Acutis vai ser o reconhecimento da igreja dele como santo. Mas temos muito mais santos nesses últimos anos. A gente teve um reavivamento da igreja no Brasil, da igreja no mundo, que eu tenho certeza absoluta que muitas pessoas entraram na glória nesses últimos anos. Quem sabe sejam canonizadas de fato, é óbvio que a gente tem que respeitar os ritos e venerar o que a igreja determina ser venerável, mas ter o primeiro, assim, é de uma felicidade imensa, sabe? Porque é um exemplo para que os jovens saibam e entendam que a vida deles, que a passagem nossa aqui na Terra faz parte da nossa eternidade, né? Eu não posso me fechar, eu não posso falar, não, eu quero ir direto para o céu. Isso daí todo mundo quer. Mas não quer fazer as coisas. Mas Deus te colocou no dia de hoje, aqui, nessa terrinha aqui, para fazer as coisas ordinárias que depois se tornarão extraordinárias, tá? Então, é algo que eu acredito que seja inspirador. Eu gosto muito. Nossa, você vai no Instagram, é Carlo Acutis para tudo quanto é lado. É maravilhoso. Não, eu vi que o pessoal fez uma bandeira do Brasil com o rosto dele, aí o Papa pegou o pessoal com os brasileiros. O brasileiro ama, porque o milagre foi aqui, né? O milagre que determinou a canonização foi aqui em solo brasileiro, né? Então tem uma ligação com o Brasil também, mas é inspiração. O jovem, ele tem que se inspirar. E a principal, quando você fala sobre santidade, é transformar o ordinário em extraordinário, tá? Você não tem que quero ser santo, tá? Você não vai querer saber voar sozinho. Você tem que fazer nada fora da curva. Você tem que viver a sua vida com dignidade. Você tem que fazer o bem para as pessoas. Você tem que perdoar as pessoas. Você tem que rezar por quem te magoa. Você tem que gerar felicidade nos outros, porque Jesus fala, né, que se você quer me seguir, você tome a sua cruz. Então a cruz é sua. Você não tem que empurrar a sua cruz para ninguém. Você tem que aliviar o peso da cruz dos outros. Então eu acredito que a busca por santidade é isso, né? É você ser alguém agradável aos outros. Ah, não devo nada para ninguém. Não deve mesmo, não. Jesus devia morrer na cruz por você. Então, a vida já é difícil demais aí por fora. Então, facilita a vida dos outros. Se os outros não souberem aproveitar isso, aí é problema deles. Mas você tem que fazer a sua parte e Carlo Acutis fez a dele. Legal. Ô, Léo, diante de tudo isso, você é um jovem que saiu lá da Bahia, não tinha o hábito de terço, não tinha o hábito de rezar. Quer que eu fale como você define a igreja hoje? Como eu defino igreja hoje? Igreja é minha casa. Assim, eu vou literalmente sua casa. Isso. Vive mais dela do que em casa. Eu vou falar. E quando eu viajo, às vezes, ultimamente, nos últimos anos não precisei, né? Mas eu já tive que fazer alguns projetos em outros estados. Cara, chego no hotel, geralmente é hotel, né? Chego em qualquer lugar. Qual é a igreja mais perto?
Porque se eu for passar um domingo aqui, eu preciso ir na missa. Léo, você fala que você às vezes tem dificuldade de comungar. Eu falei, eu não falei que eu vou ir comungar, eu falei que eu tenho que ir na missa. E isso é muito bonito da Igreja Católica também, né? Apesar de eu não ter muito conhecimento, nem tanto interesse assim também, né? Das outras religiões, eu sei que se eu for para Belém do Pará agora, eu vou achar uma igreja. Eu vou entrar lá e vai estar a mesma liturgia que vai estar sendo rezada aqui em Carapicuíba. E igreja, para mim, no particular, é isso, é casa. E no coletivo, a igreja, ela é um instrumento de Deus para que os seres humanos aprendam a viver e a conviver, né? Porque existe aquele estigma, né, que a igreja é santa e pecadora. A parte santa é a parte divina, sobrenatural. A parte pecadora é a parte dos homens, que você tem que engolir sapo, você tem que baixar a cabeça, você tem que ouvir coisa que você não gosta, que não concorda, você tem que passar por muito estresse, mas também você vai ter que criar amizades, você vai criar famílias, você vai ter... A igreja é vida, é vida. Então, se você está dentro da igreja e você não percebeu que aquilo ali é parte essencial da sua vida, você tem que repensar alguma coisa. Porque a igreja é modelo de vida. Então, você quer saber como viver direito, lá dentro da igreja vai ter algum mapa para você. E a gente, graças a Deus, tem também uma diversidade de carisma na igreja. Também. Vários. Então, não gosto disso. Beleza, é dogmático? Porque também se for dogmático, se não gostar também, irmão. Não, cara, sempre vai ter um cantinho para você ali dentro da igreja. A igreja de Cristo, ela não é à toa que ela é católica, porque ela é universal para qualquer pessoa que se dispôs a se abrir a estar aqui dentro. Eu acho que é isso. Eu acho que o nosso bate-papo desde o começo, eu acho que se encerra com a frase do Beato Casaconte, seja original. Que é o que você, querendo ou não, mais tocou no assunto, seja você, eu acho que... Sim. Seja você, não queira fingir ser uma pessoa que você não é. Não adianta, não engana a si mesmo, cara. Não engane a si mesmo. Não engane a si mesmo, porque se você não quer se conhecer, Deus te conhece. Então, não adianta você querer viver outra história, contar outra história. A sua história é aquilo que Deus determinou para você e o seu papel é viver ela da melhor forma possível. Da melhor forma possível. E eu acredito que a melhor forma possível é estar aqui dentro da igreja. Amém, amém. Nel, pra mim foi extraordinário conhecer a sua história realmente de perto, porque eu não conhecia, não sei o Carlão. A gente só sabe do Léo, da Pascom. do Leal da Pascom. Eu nem falei de Pascom, né? Do Leal da Pascom. Agora, tipo... É que nem eu falo pro Carlão, a gente só conhece as pessoas mesmo quando a gente passa a conviver com ela. A gente vendo de fora, a gente acha que tudo é... É que nem a igreja, né? A gente acha que a igreja é linda, perfeita. E quando chega ali e vê aquele monte de pecador, que nem você falou, a gente passa a conhecer realmente outra realidade. Tipo, então, conhecer a sua história de perto foi, pra mim, foi extraordinário. De verdade mesmo, Léo. Que bom. Eu falei pra Natália, vai falar do quê? Não, eu vou falar da sua vida. Eu falei, pô, que chato. Ele me falou isso aí também. Chato. Pô, que chato falar da minha vida. Que chato, mano. Eu achava que ia ter um tema. Mano, o tema da minha vida. Eu falei, tá bom. Minha vida, se é a minha vida que vocês querem, é isso daí. Uma coisa que eu falo pro Carlão, tipo, é através da sua vida que uma pessoa que tá vendo atrás das câmeras ali, que... Pode ser edificado. Você pode converter almas... através da sua história. Como você acabou de falar, né? Vive o que Deus te deu. E eu falho muito nisso, tá? Eu falho muito nisso, porque... Cara, eu sou a pessoa mais preguiçosa que eu conheço. Talvez meu irmão. Miguel. Né, brincadeira. Mas eu já perdi muita oportunidade nessa vida. Eu perdi muita oportunidade tanto de abraçar projetos, de fazer o bem. E, sabe, no ato penitencial,
né? Confessa a Deus Todo-Poderoso, por pensamentos e palavras, atos e omissões. O que me pega é omissão. O que me pega é omissão, né? Até vez ou outra eu falo na terapia, né? Faço terapia. Vez ou outra eu comento na terapia, né? Eu comemoro com o meu psicólogo, eu me impus. Eu falei não, né? Tenho muita dificuldade de falar não, de expor. Eu não gosto de incomodar ninguém, né? Então, eu não gosto de incomodar ninguém, né? Então, às vezes eu tô vendo que alguma coisa não tá sendo da melhor forma possível, mas essa minha restrição eu não falo querer agradar todo mundo, porque também eu sou preguiçoso para agradar todo mundo, né? Mas eu tento ser uma pessoa boa para o máximo de pessoas possíveis, tá? E não que seja isso a causa, né? Mas eu tenho muito problema com preguiça, tenho muito problema com o meu jeito mesmo, né? Então, esse negócio de, você tem que viver a sua vida da melhor forma possível, é uma luta pra mim. Mas estamos lutando. Legal, né? Léo, a gente queria te agradecer por esse bate-papo. Né? Como o Thiago falou, foi bem edificante pra gente, creio que pra muitas pessoas. E que Deus abençoe muito a sua vida, que Nossa Senhora sempre interceda por ela. Amém. Amém. Que a gente possa realmente viver o que você falou, né? Que a gente possa ser mais a gente mesmo, né? Realmente, acho que foi muito aprendizado esse bate-papo. Porque a gente acaba sendo a gente tem tantas versões. E o mesmo Léo que eu vejo na igreja, eu vi aqui, e se eu encontrar na rua, ele vai ser o mesmo, o tranquilão, Sim. o maior paz, tudo uma paz. E tipo, quem... É nordestino, a gente vê que é nordestino. Eu não gosto de fingir, assim, eu não tenho dom pra fingir as coisas, eu sou muito verdadeiro. Léo, você não quis falar nada. Eu falei, não queria mesmo. Tá muito parado. Eu falei, eu funciono bem parado. Mas quando eu tenho oportunidade e eu consigo superar a minha inércia, eu acho que eu consigo fazer muita coisa legal. Eu consigo fazer muita coisa legal pelas pessoas. Eu tento, pelo menos. Léo, muito obrigado, viu? Que Deus possa sempre abençoar a sua vida. Muito obrigado pelo seu sim. E que a sua história também, como mexeu com a gente, né? Mexeu com o nosso viver, a nossa fé, possa converter também outras pessoas. E muito obrigado mesmo de verdade, viu? Opa, eu que agradeço o convite, tá? Podem me chamar mais vezes. Eu vou tentar vir mais preparado e tal. Sabe o que eu tava pensando? Mas depois eu falo. Fica um mistério aí pra vocês, fica um mistério. Mas é isso, gente. Obrigado mesmo, de coração. Tamo junto, Léo. Gente, muito obrigado, tá? A gente vai pedir pra vocês seguir as nossas redes sociais, tanto no Instagram como no TikTok, né, Carlão? Pode Todos de Maria, que você possa compartilhar, curtir, comentar e possam viver essa experiência aí que o Léo falou. Tá bom, gente? Tchau, fiquem com Deus e até a próxima.